Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Em primeiro lugar, começo por cumprimentar a senhora Secretária de Estado da Administração Interna, que vem hoje aqui à nossa Comissão, como sabem, em substituição do senhor Ministro da Administração Interna, para prestar esclarecimentos a requerimento aprovado nesta Comissão, colocado pelo PAN, relativo à decisão de adiamento dos prazos para limpeza de terrenos, de matos e de floresta, dentro das medidas de combate aos incêndios. Eu começo, todos conhecem já a grelha de intervenções, portanto haverá uma apresentação inicial por parte do partido requerente por um período que eu pedi que não excedesse os 5 minutos. A senhora Secretária de Estado depois dará os primeiros esclarecimentos a este requerimento e depois faremos uma ronda pelas várias senhoras e senhores deputados que queiram colocar questões, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 aos deputados únicos de partido e 2 à senhora deputada não inscrita, independente, e depois no final a senhora Secretária de Estado tomará de novo a palavra para prestar todos os esclarecimentos que entretanto tiverem sido colocados pelos senhores deputados. Começamos então a nossa reunião dando a palavra à senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN, para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado. Começo por agradecer, obviamente, a sua presença aqui para nos prestar estes esclarecimentos. O PAN submeteu este requerimento precisamente porque há esta coincidência de estarmos a iniciar o habitual período não só da limpeza dos terrenos, como também das ações de fiscalização, com este contexto particularmente difícil da Covid-19, que obriga necessariamente a um distanciamento social e a um isolamento, nomeadamente dos grupos de risco, e nesse sentido importa perceber, até porque temos memória recente dos trágicos acontecimentos de 2017, em que perdemos não só vidas humanas, mas como todo um ecossistema bastante significativo em muitas zonas do país, e nesse sentido, havendo esta coincidência não só do momento que vivemos, como também da época de preparação do combate aos incêndios, importa-nos perceber que medidas é que estão a ser adotadas para, de alguma forma, conseguir, com todas as restrições que existem neste contexto, combater e prevenir aquilo que é o necessário tratamento da floresta, da limpeza dos terrenos e também as ações de fiscalização. Bem sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro, quando da renovação do estado de emergência, alargou os prazos para a limpeza dos terrenos. No entanto, isso de alguma forma vem dar resposta a uma preocupação que possa existir quanto às questões de responsabilidade de contorno nacional, porque inevitavelmente as pessoas não vão conseguir do mesmo modo ter as cautelas que teriam em anos anteriores. A questão de fundo parece-nos que se mantém, efetivamente, nomeadamente aquela que possa ser a capacidade da limpeza dos terrenos e também da adoção de outros meios de combate e prevenção dos incêndios, e nesse sentido, e até porque as próprias Forças Armadas neste momento estão também noutra linha de combate, digamos, estão aqui mais dedicadas também àquilo que possa ser o apoio à população na questão da Covid-19, nomeadamente nos centros urbanos com a questão da alimentação das pessoas em situação de sem-abrigo, era importante para nós percebermos de facto que medidas é que estão aqui a ser conjeturadas, o que é que efetivamente está a ser criado e trabalhado no sentido de assegurar não apenas a questão depois dos prazos para a limpeza por parte dos particulares, mas também a previsão legal que está estabelecida das autarquias poderem substituir aos particulares nessa mesma limpeza, ou que outro tipo de ajudas ou mecanismos é que vão estar a ser assegurados para que este ano não possamos ter depois aqui a somar-se a este contexto já difícil uma potencial catástrofe, porque certamente que terá que haver aqui um plano de contingência muito especial para o combate aos incêndios, caso ainda estejamos a atravessar uma onda pandémica. E, portanto, temos a noção que é um contexto bastante difícil, mas haverá que projetar aqui para o futuro, de facto, como é que se pode lidar com esta situação, e é neste sentido que o PAN apresentou este requerimento, pretendendo então ouvir da senhora Secretária de Estado os esclarecimentos devidos face a esta situação. Deixarei depois outras questões para a ronda seguinte. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora então a palavra à senhora Secretária de Estado da Administração Interna para prestar uns primeiros esclarecimentos relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia, Srs. Deputados.
Eu queria, em meu nome, obviamente, e em nome do Sr. Ministro da Administração Interna, agradecer também, de alguma forma, esta oportunidade que nos dão de ir, ou de tentar ir ao encontro daquela que são, desta preocupação que foi agora aqui manifestada e podendo também, de alguma forma, clarificar um pouco mais aquele que é o trabalho que estamos todos a fazer naquilo que é a preparação para a época, a dita época de incêndios florestais, o período mais crítico, que normalmente tende a ser a partir de maio até outubro, e que na prática não só recupera tudo aquilo que são as ações que no passado já vinham sendo feitas, mas com uma especial atenção este ano para o contexto absolutamente único e sem precedentes que estamos a viver no nosso país. E que obviamente está a ter impacto em todas as áreas da sociedade, nas diferentes vertentes daquilo que é o nosso trabalho e da gestão, eu diria, da causa pública, e que terá também, obviamente, aqui que ser acautelado em termos daquilo que é a preparação para o dispositivo especial de combate aos incêndios florestais e agora aqui neste momento em que nos encontramos em concreto no que respeita à preparação e às ações de prevenção que têm que ser feitas nesta altura. Eu começaria por referir que a defesa da floresta contra incêndios sempre foi e continua a ser, e ganhou obviamente aqui uma expressão inegável a partir de 2017, mas é efetivamente uma prioridade absoluta deste Governo. E portanto, esta questão ganhou obviamente uma dimensão absolutamente diferente, eu diria, a partir daquilo que aconteceu em 2017, mas não foi em 2017 que digamos que começámos a trabalhar esta matéria. Eu recordo que o país já tinha, infelizmente no passado, sofrido anos ao passado por provações não tão graves como a 2017, mas que de alguma forma já tinham trazido algumas alterações substanciais àquilo que é o sistema não só de proteção civil, mas em concreto para a defesa da floresta contra incêndios. Eu recordo os anos de 2003, 2004, 2005, a grande viragem do sistema que foi feita em 2006, com a primeira grande revisão legislativa que veio enquadrar e veio trazer para o sistema os procedimentos que hoje em dia estão em vigor e que foram reformulados depois de 2017. Depois de 2017 temos estado a trabalhar numa série de vetores, houve uma primeira comissão, a Comissão Técnica Independente, que veio de alguma forma balizar e apontar áreas que eram absolutamente prioritárias trabalhar. Tivemos uma série de resoluções do Conselho de Ministros que na prática também apontaram os caminhos que deveríamos seguir, e é bom que se diga que obviamente todo este trabalho permitiu não só identificar as grandes linhas prioritárias de trabalho, mas construiu estas linhas naquelas que foram algumas das fragilidades que tínhamos identificado e que importa também não esquecer, sobretudo ao nível da prevenção, ao nível daquilo que é a incorporação do conhecimento científico, do desenvolvimento de determinados sistemas que podem apoiar de uma forma mais robusta o trabalho que se faz, não só na prevenção, mas também no combate, e, obviamente, trazer aqui um bocadinho à coação um tema que durante algum tempo foi discutido em diferentes fóruns, alguns até em momentos até se discutiu se efetivamente era um mito ou se não era um mito, e que tem a ver com as alterações climáticas. Eu penso que hoje em dia ninguém terá dúvidas de que as alterações climáticas existem, são uma realidade e que podem potenciar ocorrências muito graves, ocorrências que nós costumamos chamar de baixa probabilidade, mas de alto impacto. É um tema, de resto, que está a ser trabalhado ao longo das últimas presidências da União Europeia e, portanto, é efetivamente uma questão muito prática, muito real, está em cima da mesa, e nós sabemos todos que podemos voltar a ter situações de grande dimensão que nos vão afetar a todos e que vão afetar a nossa sociedade, e é para isto que nós temos, obviamente, que trabalhar, ou seja, reduzir o risco o mais possível, garantindo que nos conseguimos preparar todos, não só enquanto instituições, mas sobretudo enquanto sociedade, para trabalhar estas novas matérias e para nos prepararmos para enfrentar com o menor impacto possível situações desta natureza. E, portanto, depois de 2017, todo o trabalho que tem sido feito, na prática, aponta muito nesta direção, ou seja, ganhar resiliência enquanto Estado, mas também enquanto sociedade civil, para nos prepararmos para estas situações, para modificarmos os nossos comportamentos. Eu digo muitas vezes que é impossível ter um bombeiro atrás de cada cidadão, não é possível, e nós somos, de facto, o primeiro agente da nossa segurança.
E, portanto, temos trabalhado ao longo destes últimos anos em toda esta matéria. Estamos praticamente a terminar o Plano Nacional para os incêndios rurais, o Plano Nacional de Gestão de Incêndios Rurais. Temos uma nova estratégia que está na fase final de consolidação. Temos um programa de ação. Foi criada a Agência de Gestão dos Incêndios Rurais, de Incêndios Florestais, a AGIF, que é quem está, de alguma forma, a trabalhar em termos de chapéu de toda esta problemática dos incêndios rurais. Eu penso que podemos dizer hoje que desenvolvemos uma nova visão para aquilo que é a defesa da floresta contra incêndios, muito apoiada em dois grandes eixos, o eixo da gestão dos fogos rurais e da proteção contra incêndios. Estamos a implementar um novo modelo para a proteção civil, um novo modelo territorial que vai também ajudar a gerir melhor toda esta problemática. Infelizmente, no momento em que estávamos a começar a dar os primeiros passos mais concretos nesta matéria, acabámos por ter que nos virar todos muito mais para esta questão da resposta ao Covid-19 e, portanto, há aqui objetivamente questões que vão ter que ficar proteladas para uma fase posterior. Importante é dizer que mantemos estes três grandes pilares, o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, com todo o trabalho ou com toda a responsabilidade em termos de prevenção estrutural. Temos a Guarda Nacional Republicana com a vigilância, com a fiscalização, com a detecção, um pilar absolutamente crítico naquilo que é a resposta aos incêndios florestais. E depois temos a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, enquanto chapéu de todos os agentes que permitem garantir, efetivamente, uma resposta o mais concertada e o mais organizada possível. Nós temos, em termos de país, uma realidade muito sui generis. Temos, na prática, cerca de 6 milhões de área florestal, sendo que a grande maioria é de propriedade privada. Aliás, somos dos países da União Europeia com maior propriedade privada. Estima-se que aproximadamente apenas 2% possa ser efetivamente área pública e, portanto, há efetivamente um esforço enorme naquilo que é a gestão deste espaço florestal. Um espaço todo ele também muito fraturado, portanto, com microproprietários, pequenos proprietários, e daí o esforço grande que tem vindo a ser feito, sobretudo nos últimos anos, de trazer para todo este trabalho, para toda esta polémica, digamos, este enquadramento, a questão dos pequenos proprietários. E isto não é só uma questão de defesa da floresta contra incêndios, é muito também a defesa de um património que é absolutamente crítico e crucial em termos ambientais, em termos de sustentabilidade, para aquilo que é a nossa vida atualmente e para aquilo que é também o futuro das próximas gerações. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer em 2020? Já o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza, está a trabalhar na área que lhe compete, que é a área da prevenção, ao nível da gestão dos mosaicos de combustível, da garantia das faixas de gestão de combustível, da utilização do fogo como fogo de gestão para garantir que no período próprio conseguimos limpar grande parte destes terrenos. Estamos também a trabalhar muito ao nível da sensibilização, portanto, aquilo que é o trabalho de informar, manter a população, a sociedade em geral, muito informada para aquilo que são os riscos que não se devem assumir e, sobretudo, para aquilo que é o trabalho de prevenção que deve também ser feito. Eu depois posso detalhar mais em concreto os números destas ações e daquilo que já está a acontecer no terreno, mas, portanto, dar aqui um enfoque importante para a área da sensibilização. Depois temos, obviamente, a Operação Floresta Segura, da Guarda Nacional Republicana, que se mantém em 2020. Ela está no terreno. Neste momento eu posso-vos dizer que já foram feitas 3.250 ações de sensibilização, que cobriram cerca de 53.444 pessoas, sobretudo muito vocacionado para a área mais rural e abarcando idosos, escolas, associações, outras organizações que trabalham na área florestal e, portanto, entre 24 de fevereiro e 31 de março houve um plano de monitorização, de sensibilização e de fiscalização que foram sobretudo centrados nas novas freguesias prioritárias que estão publicadas num despacho já deste ano. Estamos a falar de 1.114 freguesias prioritárias que importa, obviamente, monitorizar e acompanhar. Estão já identificadas cerca de 24.000 situações de incumprimento e esta informação foi já passada às autarquias para que possa haver aqui um trabalho de proximidade, de sensibilização destas pessoas para a imperiosa necessidade de se limpar os terrenos. Como sabem, o prazo foi alterado este ano, fruto desta questão da pandemia e, portanto, temos até dia 30 de abril para, em conjunto, fazer aqui agora um reforço expressivo para garantir que se limpa o mais possível e para, eu diria, minimizar o impacto desta situação naquilo que é um trabalho absolutamente prioritário de prevenção e que tem a ver com a limpeza dos terrenos e das áreas florestais.
Além de tudo isto, temos já no terreno a campanha Portugal Chama, reformulada e atualizada para este ano. Já o ano passado esta campanha esteve também na rua e vai obviamente ter agora aqui um enfoque muito especial naquilo que é a sensibilização dos proprietários para o trabalho de limpeza destes terrenos. Vamos ter operacional a Rede Nacional de Postos de Vigia, com 230 torres de vigias, envolvendo cerca de 900 trabalhadores. Temos um programa de sapadores florestais que está também, digamos, a ser robustecido para poder garantir todo o trabalho, não só de prevenção, mas depois também durante o período mais crítico de apoio ao combate. E a partir do dia 1 de maio, a Guarda Nacional Republicana irá então começar aí sim a fiscalização nas áreas prioritárias que estão estabelecidas para as faixas, digamos, que mais impacto têm nesta questão e que decorrem do Decreto-Lei 124, que está de resto a ser também em fase de reformulação, em fase de atualização, mas que para já mantemos na redação atual. Depois, entre dia 1 e 30 de junho, serão então áreas prioritárias de fiscalização as faixas previstas da rede secundária, portanto, mais no âmbito da proteção das casas, do edificado, dos aglomerados e também das redes viárias, portanto, das infraestruturas, que na prática têm aqui um papel importantíssimo em termos de corte, de propagação e de proteção destas infraestruturas. Além disso, e em simultâneo, iremos também ter uma série de ações de prevenção, vigilância e detecção dimensionadas com a linha cartográfica e com a carta de risco dos incêndios rurais. A GNR verá ainda robustecida a sua capacidade preventiva esta semana, à partida, com o fim do primeiro curso de guardas florestais, que irá permitir reforçar esta capacidade em 155 elementos. Naquilo que é a área do combate propriamente dito, nós temos um dispositivo que está estabilizado desde há 2 ou 3 anos a esta parte. Até ao final deste mês será aprovada a Diretiva Operacional Nacional número 2 para o combate aos incêndios florestais, em reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, que está prevista para dia 28. Temos vindo a reforçar tudo aquilo que são mecanismos de prevenção e de apoio à decisão operacional. Temos um dispositivo, eu diria, em números, em quantitativos, estabilizado, quer em termos de meios aéreos, quer em termos de meios terrestres, com 60 meios aéreos e com cerca de 12.000 operacionais na sua fase de empenhamento máximo. E temos, não esquecer, o projeto Aldeia Segura, Pessoa Segura, que até agora tem um total de 134 municípios envolvidos e 627 freguesias. Como é que nós estamos a trabalhar, sobretudo na área da mitigação? Ou seja, há a perfeita consciência que nós hoje não conseguimos dizer com segurança como é que o país vai estar em julho ou em agosto. E isto é um dado muito importante. Sabemos que temos dados, em termos do Covid, nesta fase relativamente estabilizados. Temos as principais forças que contribuem para esta matéria operativas, portanto, os elementos que têm estado em confinamento ou afetados, alguns deles que já regressaram ao serviço, não têm afetado a operacionalidade destas forças e, se tudo se mantiver neste padrão, eu diria, não se estima nesta fase que possa vir a haver, eu diria, uma afetação expressiva da nossa capacidade em termos de prevenção e em termos de combate. Ainda assim, e como estamos a trabalhar em cenários, temos que, obviamente, acautelar o pior cenário possível, ou seja, vamos esperar o melhor preparando-nos para o pior. Na prática é isso que estamos a fazer. E para, no caso de haver alguma afetação maior em termos da capacidade de resposta, que neste momento não se estima, mas ainda assim estamos a trabalhar naquilo que é a forma que podemos usar para dar volta a esta questão, que é apostar ao máximo na vigilância, apostar ao máximo naquilo que é colocar botas no terreno, ou seja, olhos no terreno, para, sobretudo, garantir uma detecção o mais rápida possível, porque quanto mais cedo detectarmos os incêndios, mais depressa conseguimos responder e de forma mais musculada e garantir que eles não passam de um incêndio pequeno. Não há incêndio que comece com quilómetros de frentes, portanto, eles todos começam por pequenas ocorrências. Vamos concentrar o esforço nas áreas mais críticas e nos momentos mais críticos, portanto, onde a meteorologia nos faz perceber ou nos pode dar a entender que, efetivamente, temos um maior risco de ter ocorrências
com maior dimensão e vamos tentar robustecer ao máximo aquilo que é o ataque inicial, um bocadinho nesta linha, ou seja, se houver necessidade de reforçar estas matérias, estes são os eixos prioritários. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem um plano de contingência que está ativo e que tem uma série de mecanismos de sustentação, quer de âmbito municipal, quer ao nível distrital, quer ao nível nacional, para garantir que se podem colmatar eventuais situações de inoperatividade que se possa vir a verificar nas forças de resposta. E depois temos, obviamente, todos os mecanismos de proteção dos operacionais, da autoproteção e de redução da exposição ao risco. E assim, de forma muito rápida, e que realmente 15 minutos passam muito rápido, acho que cobri aquilo que são as linhas mais estratégicas, estando agora disponível, obviamente, para questões mais de detalhe. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, assim foi. Vamos então passar a palavra às senhoras deputadas, começando pelo Partido Socialista, a senhora deputada Euridice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e um bom dia a todos os senhores deputados. 15 minutos de intervenção parecem passar rápido, mas de facto tendo sido extensa, foi também, obviamente, que é bastante enquadradora e deu-nos a possibilidade, neste contexto inicial, consideravelmente relevante daquilo que disse, prestar-nos alguns esclarecimentos, até mesmo em números. Nós estamos aqui hoje porque o PAN entendeu, e bem, legitimamente, trazemos aqui à discussão, segundo o assunto que aponta no requerimento, para falarmos sobre limpeza de terrenos e sobre prevenção contra incêndios, neste período excepcional do Covid-19. Portanto, trata-se de facto de uma temática importante e oportuna, estamos a aproximar-nos dos momentos críticos, e aliás a estratégia de combate aos fogos florestais, que é por parte da ação governativa, é absolutamente central, mas ela também tem sido central na abordagem que o próprio Parlamento, a própria Assembleia da República, tem feito sobre o tema, dedicando-lhe um particular espaço. Eu queria, de qualquer das maneiras, dar aqui uma nota que me vai levar à primeira das questões. É que o requerimento que é apresentado conclui, e portanto eu entendo que ele não é suficientemente autoexplicativo, ele conclui referindo, e estou a citar, que é urgente traçar um plano de limpeza dos terrenos e prevenção nos combates a incêndios florestais. Fim de citação. Ora bem, ao fazer esta referência, fica a ideia de que é necessário fazer um plano urgente porque ele não existe. Portanto, a primeira pergunta que se impõe perante este chamamento a partir da necessidade, diz o requerimento, de se fazer um plano urgente, é se efetivamente as coisas estão a correr com normalidade, mas a principal das perguntas é esta. Estes tempos de exceção, esta crise Covid-19, tem estabelecido para a Proteção Civil na sua preparação para a época, no caso concreto de incêndios rurais, 2020, tem estabelecido ou não tem estabelecido condicionantes de relevo que possam comprometer a ação? Portanto, esta é a primeira grande pergunta que tem que ficar esclarecida para nós e para todos os portugueses. Queria rapidamente assinalar alguns aspectos prévios, enfim, que já não são tão prévios como tudo isso, porque já falei 2 minutos e pouco, e que tem a ver com isto. Os incêndios de 2017, mas também, e particularmente, eu diria, os eventos de maior dimensão associados a condições meteorológicas extremas, que são, aliás, pelo mundo inteiro, cada vez mais prováveis, com grande probabilidade, sabemos, de serem recorrentes, vem introduzir claramente um novo paradigma, independentemente do Sr. Secretário de Estado ter dito que anteriormente já a Proteção Civil tinha vindo a introduzir, enfim, com certeza que sim, mas vem introduzir decididamente um novo paradigma e exige sistemas de resposta mais robustos e, indiscutivelmente, com previsões de planeamento e previsão e planeamento à cabeça. E com maior envolvimento das populações. Nós sabemos que está em curso uma reforma sistémica e aqui também tenho que perguntar, porque nos disse que há coisas que estavam em curso, nomeadamente na concretização da lei orgânica da nova
Autoridade Nacional, que tem que ficar um pouco mais tarde, e, portanto, eu tenho que lhe perguntar se esta reforma sistémica que tem vindo, de facto, a ser traduzida e que continua a ser traduzida em alterações no âmbito do planeamento, da prevenção, da execução, se também ela, por força da época que vivemos, está condicionada para além, enfim, da questão que já aqui nos referiu e que eu acabei também de repetir, que tem a ver com a Lei Orgânica da Autoridade Nacional. Os anos de 2018 e 2019 obtiveram, como sabemos, resultados que devemos sublinhar: menos incêndios, menos ignições, mais meios, mais recursos, muito bem, mas eu queria dizer o seguinte: sendo certo que devemos saudar os resultados quando eles, enfim, são melhores, eu, até me recordando aqui de um debate quinzenal promovido pelo Sr. Primeiro-Ministro, aliás, com a participação do Sr. Primeiro-Ministro o ano passado, nós não podemos baixar a guarda. Nunca. Nem este ano, nem nunca. Porque essa prova de baixar de guarda já nos trouxe muitos amargos de boca. E, portanto, dito isto, eu entendo que a pior mensagem que podemos transmitir ao país é a da falta de consciência de risco. E, curiosamente, isto até tem a ver com o Covid-19, também é um bocadinho assim. Dito isto, e relativamente à questão do primeiro aspecto do requerimento, faltam 15 dias para terminar o prazo, que foi, entretanto, alargado, para as limpezas, para a gestão dos combustíveis, para a limpeza dos terrenos. Fez-nos aqui já uma abordagem e disse que existia um conjunto alargado de incumprimentos. Bom, ainda não existem incumprimentos porque o prazo ainda não terminou, mas era bom percebermos em que zonas do país é que estão a detectar que não existe resposta adequada para a limpeza dos terrenos, se sabem as razões, porque já existe a experiência do ano passado, se sabem as razões, se esta lógica que está implementada e bem de confinamento, ela é condicionadora dessa limpeza a tempo e horas, porque, de facto, se estamos num momento particular e excepcional, esse momento particular e excepcional também tem que ser entendido como tal e temos que perceber se é bastante alargar o prazo ou se não é necessário, junto das pessoas, uma ajuda suplementar. Bom, já percebi que terminei o tempo. No entanto, não queria desligar, enfim, este micro sem a permissão do Sr. Presidente, só para colocar aqui uma questão, e que tem a ver com a questão dos comportamentos, que também aqui referiu. Portanto, gostava que especificasse, porque falou aqui em números, que ações são essas de sensibilização que estão a ser feitas? Falou-nos que foi até março, não é? Portanto, elas terão sido interrompidas, até porque operacionais da GNR, como por exemplo o GIPS, eram particularmente importantes nas campanhas didáticas, e estou mesmo a terminar. E, portanto, também aqui há fortes condicionantes agora, neste tempo presente e no futuro muito próximo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata, Emília Cerqueira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e também como nota prévia, embora tendo de dar aqui uma nota da falta de rigor que este requerimento do PAN tem e também nos causar muitas dúvidas quanto ao seu conteúdo e até aos efeitos que pretende, em concreto, nós vemos como uma oportunidade de discutir um assunto que é importantíssimo em termos da segurança e em termos daquele que é o futuro no nosso território e dos incêndios rurais e florestais, que todos nós sabemos que são uma inevitabilidade no nosso país. Sr. Secretário de Estado, ouvia com muita atenção e também sabe que o PST tem tido aqui uma atitude de colaboração e proativa neste período de pandemia, porque nós entendemos que não é a altura de se fazer politiquice, permita-me esta expressão, mas sim à altura de todos nós nos congregarmos e agirmos naquele que é o bem comum e que é o bem de Portugal e o dos portugueses e, portanto, com esta nota prévia, queria começar por dizer que realmente nós não podemos esquecer-nos que em tempos únicos temos de ter também abordagens únicas e, infelizmente, para todos nós, enquanto país, nós vemos tempos únicos, tempos de emergência única declarada em tempos de democracia e, portanto, temos de ter também uma abordagem única.
E não podemos, de facto, baixar a guarda nesta matéria, porque independentemente de um país parado em confinamento, os incêndios florestais vêm aí, as estações do ano não se compadecem com estas questões de saúde pública importantíssimas e que a todos condicionam. E dito isto, há aqui 2 ou 3 questões que nos preocupam particularmente. Nomeadamente a questão dos prazos. Os prazos porquê? Não em termos processuais, para que fique claro, mas em termos reais, porque o que nós temos é populações confinadas, o que nós temos é a atividade absolutamente condicionada durante todo este período de estado de emergência e mesmo havendo boa vontade, e isto às vezes é bom que fique bem claro, mesmo havendo boa vontade por parte dos agentes, quer dos proprietários, quer dos particulares, sendo que no interior nós temos populações altamente envelhecidas, que são precisamente aquelas que são mais vulneráveis à infecção pelo Covid, e portanto isto anda tudo junto, portanto não se pode fazer aqui compartimentar os factos como se eles não estivessem todos relacionados por questão, faz com que os condicionamentos, mesmo para quem queira cumprir, neste momento são enormíssimos. E portanto não conseguem quer limpar os seus terrenos, os proprietários, quer os municípios também não conseguem intervir, mesmo nas situações em que são substituídos. E, portanto, nós acabamos aqui numa situação que uma condiciona a outra e ninguém consegue, de facto, cumprir por causa de condicionalismos que lhes são externos. E não estamos aqui a falar dos prevaricadores que não querem cumprir. Portanto, estamos aqui a falar em termos mais gerais. E, portanto, isto coloca-nos logo a preocupação. Quais são, porque não consegui vislumbrar, durante aquela explicação que nos deu nestes 15 minutos, quais são as ações concretas que estão no terreno ou que estão pensadas na proteção civil para fazer face a esta situação de impossibilidade de atuação por parte dos próprios agentes, quer municípios, quer particulares, mesmo que queiram intervir e cumprir nas limpezas dos terrenos para a gestão das faixas de combustíveis, quer as primárias, quer as secundárias. Há outra questão também que nos preocupa, que é esta questão dos prazos. Os prazos estão suspensos, obviamente, mas parece-nos de todo inviável que se exija, quer aos particulares, quer aos municípios, que dia 1 de maio tenham as situações regularizadas. Por uma razão muito simples, que é a tal que nós estamos aqui condicionados absolutamente e temos de ter abordagens novas, Sra. Secretária de Estado, porque estas abordagens atuais, a verdade é que não conseguem resolver o problema, porque ele é irresolúvel nos termos a que estamos habituados e esta abordagem e esta fase inicial desta audição parece muito ainda estar focada naquela que é a normalidade do combate, da prevenção e da abordagem da problemática do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios. E nós temos, de facto, de sair deste paradigma. E não é as coimas que resolvem o problema quando nós sabemos que os agentes não conseguem cumprir por questões a que são alheios e eu não consigo passar, tenho que lhe deixar claro, por cima desta impossibilidade que é sistémica e que uma acaba por constranger a outra. E também é por isso, com alguma preocupação, e isso foi aqui abordado, que vi ainda muito recentemente, o anúncio da GNR que prevê iniciar a fiscalização da limpeza da floresta a partir de 1 de maio. E vejo porquê. Porque nós estamos a falar de fiscalizar, e isso todos nós sabemos, que implica as notificações e implica os processos de contornação para quem não cumpriu, e estamos a fazê-lo sem ter em conta este paradigma daquilo que eu acabei de referir anteriormente. E gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, até que ponto é que estão pensados, neste momento único, um tipo de abordagem diferente que não seja esta do vamos fiscalizar, vamos abrir os processos de controle nacionais, porque essa é naturalmente, depois da notificação, o processo de controle nacional, isso é o que está processualmente previsto e bem em tempos normais, portanto eu não estou com isto e não quero que fique essa ideia, nem o PSD está a contestar aquilo que é a abordagem normal, para além das críticas que temos vindo a fazer, mas que parece-me que não é este o momento de as trazer aqui, e são por demais e publicamente veiculadas e conhecidas por parte do Governo. Mas a verdade é que não vislumbrei daquilo que nos disse nestes 15 minutos iniciais quais eram as abordagens novas, nomeadamente prorrogações de prazos suplementares, para além dos que estão, e também até que ponto é que não estará pensado a intervenção de outras forças, como seja o Exército, para os casos dos municípios e das localizações que, mesmo segundo o plano da defesa da floresta contra incêndios, são as zonas críticas do território que estão devidamente identificadas e não, como se sugere pelo PAN, por pedido, porque eu não consegui muito bem perceber neste requerimento
momento, isso parece-me de todo um absurdo, mas até que ponto, até porque já estão neste momento envolvidas no combate e na abordagem, até que ponto é que não poderíamos fazer também com que o Exército e as Forças Armadas possam vir a participar na solução, ou mesmo concluir, Sr. Presidente, participar nesta prevenção, quando nós sabemos, nas situações mais críticas, que elas vão existir independentemente disto e que poderia ser uma solução para as situações em que, independentemente da vontade, não há condições de cumprir. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todos e cumprimentar especialmente a Sra. Secretária de Estado e vou desde já passar às questões que lhe queria colocar. A Sra. Secretária de Estado, peço desculpa, referiu que, enfim, um conjunto de condições, de medidas que existiam para o combate, para a prevenção e para o combate aos incêndios, nomeadamente uma série de instrumentos legislativos, portanto um plano de ação que o Governo estaria igualmente a terminar o Plano Nacional de Gestão dos Incêndios Rurais. Enfim, são uma série de instrumentos que temos e até que surgiram na sequência daqueles incêndios terríveis e desastrosos que tivemos em 2017. Mas a realidade é que estes instrumentos todos foram pensados e foram elaborados e estão a ser concretizados com base numa realidade que não é a que vivemos agora. Portanto, com base num contexto e numa realidade completamente diferente, de normalidade, dentro daquilo que era a vida normal e mesmo a vida dos incêndios. Neste momento estamos a viver uma realidade completamente diferente, estamos no contexto de uma pandemia e que ainda que esperemos chegar ao verão com ela já mais controlada, a verdade é que não sabemos e a verdade é que o vírus não se vai embora assim por vontade nossa. Portanto, isto muda necessariamente tudo. Portanto, o que eu lhe queria perguntar é como é que está a ser preparada a fase de combate aos incêndios no contexto, neste novo contexto que vivemos. Por um lado, se haverá algum tipo de reforço de meios e, enfim, o reforço de meios precisamente para assegurar aquilo que são as medidas de segurança que, aliás, todos estamos a adotar e toda a sociedade está a adotar nos mais variados setores, nas mais variadas áreas. E como é que se vão adaptar tanto aquilo que é os elementos de proteção civil, como os elementos das forças e serviços de segurança, enfim, de todos aqueles que constituem o efetivo da proteção civil, para o combate aos incêndios neste contexto. Que medidas de segurança é que estão pensadas e é que estão previstas? E não digo só naquilo que é o combate direto ao incêndio, mas também nos momentos de pausa, de alimentação, de alojamento, de transporte. Portanto, se isso foi pensado e como é que está a ser preparado e concretamente o que é que vai acontecer. Depois, outra questão que tem a ver precisamente com esta limpeza das florestas. Sabemos que os prazos para a limpeza foram alargados até final de abril e que, enfim, de facto, a limpeza é um dos instrumentos para evitar a ocorrência e a propagação e também a dimensão dos incêndios. Mas eu queria dizer que o Observatório Técnico Independente publicou agora o último relatório a 31 de março e tem várias propostas concretas, uma delas no que respeita ao uso da biomassa que existe no solo, enfim, nos terrenos, nas terras. E nós sabemos que esta biomassa, este combustível que existe, é um dos fatores que precisamente promove os incêndios e também a sua dimensão, não é? Por outro lado, sabemos que a limpeza dos terrenos por si só nem sempre resolve o problema. Porque mais do que limpeza, o que é necessário é uma gestão da floresta. E aquilo que acontece com os operadores que fazem as limpezas dos terrenos, que por não terem a formação e a especialização necessárias, o que acontece é que limpam de facto tudo. E limpam aquilo que é mau
mas também limpam aquilo que é bom e que permitiria precisamente garantir, por exemplo, o aparecimento e a disseminação de outro tipo de plantas e de outro tipo de plantas mais combustíveis, enfim, de matérias mais combustíveis. E, portanto, de facto, aquilo que ocorre de norte a sul do país são estas operações de limpeza e não as operações de gestão, e até agora o Governo não criou condições para que fosse alterado esse cenário. Portanto, aquilo que queria ainda perguntar é que medidas prevê o Governo para que este trabalho seja realmente profissionalizado, com operadores especializados e com as competências adequadas. Se há algum tipo de formação, porque, como disse, aquilo de facto que acontece é a limpeza total e que não é aquilo que, enfim, não é a melhor solução para a prevenção e para o combate aos incêndios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado, agradecer desde já alguns dos esclarecimentos que aqui nos foram deixados na sua intervenção inicial, mas quero desde logo deixar também aqui algumas posições que o PCP tem assumido relativamente a esta problemática dos incêndios rurais. De facto, a limpeza, o PCP tem assumido sempre que a limpeza é algo que é essencial, que é importante, mas não é determinante. Os incêndios rurais dependem de muitas outras condições que têm que se verificar no terreno para que se consiga efetivamente prevenir esta catástrofe que tem ocorrido de uma forma muito cíclica no nosso território. Aliás, a Sra. Secretária de Estado até se referiu a algumas aprendizagens que foi importante fazer-se, que deveria ter sido feitas e que nós aqui apresentamos desde logo aqui uma crítica relativamente a essa mesma falta de aprendizagem, a essas lições que nos foram deixando os sucessivos incêndios e grandes incêndios que não foi feita e não foi concretizada. E nós podemos desde logo verificar que os sucessivos governos entendem que estão no caminho certo, sempre que ocorre um grande incêndio, entendem que estão no caminho certo e entendem que é por ali que se vai. O que é facto é que assim que se verificam condições por não terem sido corrigidas aquilo que leva à sua origem, verificam-se novos incêndios. Foi o que aconteceu em 2017, mas em 2018, em Monchique, aconteceu um grande incêndio com as dimensões que todos nós conhecemos, e já o ano passado o incêndio de Vila de Rei, também, que atingiu depois os concelhos de Sertã e de Mação, com também uma expressão muito grande após grandes incêndios, ou seja, as lições não foram devidamente aprendidas. Nomeadamente, as situações de ordenamento do território, todos nós sabemos a relevância que isso tem, todos nós sabemos a grande importância que também tem o facto do nosso território estar amplamente ocupado por espécies tão inflamáveis como é o pinheiro bravo, como é o eucalipto ou o mato. E, portanto, mas um fator determinante que é o preço da madeira, nomeadamente criar condições para que os pequenos proprietários possam eles ter condições para permanecer nos territórios, porque se não tiverem rendimento não conseguem permanecer nos territórios, e também não têm condições para eles próprios assegurar aquilo que é a limpeza dos seus terrenos. Nesse sentido, o que nós queremos desde logo questionar, e estamos nós já em meados de abril e perspectivando-se que dentro em pouco virá o calor, é preciso ativar todo o sistema que é necessário, que a Sra. Secretária de Estado já aqui se referiu a ele, mas o que é facto é que nós neste momento, ao dia de hoje, não conhecemos diretivas, desconhecemos a estrutura, desconhecemos os meios, portanto estamos numa fase zero. É o que nos deixa uma grande preocupação face à falta de meios que nós sabemos que existe de uma forma crónica no nosso país. Mas quero, desde logo, também referir-me àquilo que é as corporações de bombeiros. As corporações de bombeiros que estão numa situação, posso dizê-lo, de catástrofe financeira, muito pela falta da principal fonte de financiamento, que era o transporte de doentes não urgente, que foram criadas condições para que a população, e com consequências graves para a população no que tem a ver o acesso à saúde, tendo em consideração que muitos portugueses deixaram até de poder ir a consultas porque não têm o transporte que era assegurado pelos bombeiros. Essa fonte de financiamento faz com que
os bombeiros neste momento estejam numa situação financeira bastante complicada, ainda mais acrescida com a situação da necessidade de investimento face a esta pandemia que exige da Corporação de Bombeiros também suportar aqui custos acrescidos e, portanto, no quadro atual, quero-lhe questionar, Sra. Secretária de Estado, se está previsto alguma medida extraordinária, tendo em consideração que estamos em situação extraordinária, também para apoiar os bombeiros portugueses, porque se há apoios para até empresas e grandes grupos económicos poderem usar verbas do Estado para manter a sua rentabilidade, também importa que se crie aqui condições para que estes que são essenciais possam manter-se ativos e possam continuar a exercer a sua importante função. Depois também aquilo que é a necessidade de manter um corpo de bombeiros em número, porque, de facto, as corporações encontram-se com dificuldades de ter número suficiente, já, e agora mais com esta situação do contágio, que é provável que ela se prolongue durante alguns meses, porque não se vai resolver, infelizmente, não se vai resolver já, saber que medidas é que estão a ser tomadas para que possa ser contratado mais pessoal em termos das corporações de bombeiros, porque é necessário que seja reavaliada a necessidade de reforçar as equipas. Também se está prevista alguma estratégia para a entrada de mais pessoal para o reforço das equipas. E há uma questão muito importante que tem a ver também com a questão financeira que já aqui abordei, se há intenções do Governo de pagar dívidas em atraso que têm às corporações de bombeiros, que é fundamental para que eles possam fazer face às dificuldades que por agora passam. Mas, para terminar, deixar só aqui rapidamente 3 questões. Uma delas tem a ver com a responsabilidade do Estado, voltando à questão das limpezas. Aquelas limpezas que cabe ao Estado e que cabe às grandes empresas. Nomeadamente estou a falar da EDP, estou a falar das autoestradas, estou a falar da PT, das infraestruturas de Portugal, da REFER, ou seja, faixas primárias e faixas secundárias de combustível. O que é que está, neste momento, concretizado? Medidas para apoiar os pequenos e médios agricultores na limpeza. O que é que está a ser feito em termos daquilo que foi o cumprimento, a necessidade de cumprir a legislação? E depois, uma medida muito importante que a Sra. Secretária de Estado aqui falou, tem a ver com o fogo controlado. Nós sabemos que estão definidas áreas prioritárias. O que é que já está a pensar ser feito? Qual é o plano? Porque esta medida, sendo fundamental e decisiva para a gestão de combustível, é muitas vezes esquecida e nem é utilizada e deixam-se milhares e milhares de hectares previstos para a aplicação do fogo controlado e que não é concretizado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, agradecer também os esclarecimentos que já nos trouxe e dizer, Sr. Secretário de Estado, sem querermos voltar atrás, até porque não é esse o objetivo, antes pelo contrário, recordar que neste tipo de matérias a falta de prevenção e às vezes até a falta de antecipação em relação a cenários previsíveis pode ser trágica ou pode ser dramática, como aconteceu de resto no nosso país em 2017 e, portanto, não esperando que isso se volte a acontecer ou a repetir, dizer-lhe que esta questão é uma questão importante e é uma questão relevante. Dizer-lhe também, até porque temos ouvido muita teoria sobre essa matéria, sobre o posicionamento dos partidos e como é que os partidos encaram esta matéria, dizer-lhe que, obviamente, da parte do CDS, e para mais neste contexto que vivemos, creio ter sido o primeiro a dizer que quem deve governar é o Governo e, da nossa parte, existe solidariedade, obviamente, para responder a estas dificuldades. Agora, eu faço uma leitura que é a de que essa solidariedade não implica que andemos todos a repetir o mesmo que diz o Governo, até porque eu acho que isso não teria efeito útil de espécie nenhuma. A força da democracia vem precisamente da existência de diversas opiniões, de fiscalização, de tomadas de iniciativa dos vários partidos, que podem ajudar quem tem que decidir a tomar uma melhor decisão. Se passarmos todos a repetir o mesmo, não estaremos sequer em democracia, não estaremos sequer em unidade, estaremos em unanimismo. Dizer-lhe a este propósito, Sra. Secretária de Estado, uma coisa que não deixa de ser para mim curiosa, é que, precisamente no dia 18 de março, o CDS fez esta proposta em plenário, ou seja, de alargamento dos prazos, porque nos parecia uma evidência, não estávamos especialmente iluminados, tal como não estávamos especialmente iluminados quando propusemos, exatamente no dia que agora o Sr. Primeiro-Ministro diz que teria sido o dia ideal para o fecho das escolas, mas porque nos parecia de bom senso que era impossível, naquelas circunstâncias, pedir à população para se confinar e, ao mesmo tempo, pedir, naquele período exato, para ir limpar os seus terrenos.
Fizemos essa proposta, curiosamente foi chumbada. No dia 18/3 foi chumbada por todos os partidos, designadamente pelos maiores partidos e designadamente pelo partido que apoia o Governo. Bom, fizemos a proposta, foi chumbada, entretanto o Governo, pouco tempo depois, veio fazer aquilo que era uma evidência, que foi alargar esses mesmos prazos. Porque era óbvio que o teriam que fazer. A questão que aqui se põe agora é como é que nós sairemos desse período e desse período alargado. E é uma questão interessante, já ouvimos aqui opiniões dos vários partidos que também reputo como construtivas, como é evidente, e esse é que é o ponto, quer dizer, porque nós sabemos das fragilidades que o sistema tem, quem conhece a realidade do interior do país, dos agricultores, como aqui foi dito, mas não só dos pequenos agricultores, às vezes até de pequenos proprietários que não têm naquele momento atividade agrícola, mas que são pequenos proprietários, da dificuldade que existem designadamente nas aldeias mais isoladas, onde não há ninguém às vezes para fazer essa limpeza, onde há um trator e o trator custa não sei quanto e não é comportável para um pequeno proprietário que às vezes nem está permanentemente na sua cota, na sua pequena parcela de terreno. E, portanto, sabemos todas as dificuldades. O que vai acontecer aqui, e para nós era uma inevitabilidade, e por isso propusemos que este prazo teria que ser alargado, é que nós vamos ter que fazer esse trabalho, indiscutivelmente, e num prazo muito mais curto, quer dizer, porque senão somaremos uma desgraça em cima de uma tragédia que já estamos a viver, e, portanto, eu acho que o que é importante saber é como é que se conseguirá fazer, num período mais curto e mais sintético, aquilo que teria que ser feito neste período mais largo. Eu acho que essa é a questão essencial, e essa é a questão essencial que podemos dirigir ao Governo. É evidente que neste momento basta ligarmos a ter um bocadinho de tempo para olhar para uma qualquer televisão, seja ela qual for, e fora do período em que estamos aqui no Parlamento, para perceber que abre com Covid e fecha com Covid, quer dizer, portanto, quase toda a comunicação é monotemática, mas é evidente que eu acho que o Governo e a Sra. Secretária de Estado terá que pensar numa forma de comunicação logo à partida às pessoas, do que é que terá que ser feito, como terá que ser feito e começar a transmitir essa ideia, designadamente a partir do momento em que algumas destas medidas possam ser levantadas, na expectativa que isso possa acontecer no mês de maio. Por outro lado, parece-me também útil a ideia que aqui já foi partilhada por outros grupos parlamentares, de que terão talvez que existir alguns mecanismos excepcionais de apoio a essa mesma tarefa, seja com o reforço das corporações de bombeiros, seja com o recurso até, em alguns casos, às próprias Forças Armadas, na medida do que isso seja possível de apoiar e de ajudarem nessa tarefa. Eu acho que fundamentalmente é isso que nós queremos ouvir da parte do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Pessoas, Animais e Natureza, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de colocar as questões à Sra. Secretária de Estado, não posso deixar apenas de comentar que me parece, de alguma forma, muito pouco construtivo os comentários que foram feitos pelo PS e pelo PSD, porque se para estes partidos não é importante percebermos que plano é que vai ser traçado, precisamente neste contexto da Covid, para combater um outro flagelo que, a somar-se ao momento particularmente difícil que nós vivemos, não é importante, não sei de facto o que será, e, portanto, estar a tecer críticas ao requerimento, quando ele é bastante claro, e aconselho que o releiam, precisamente, ao invés de fazerem esse tipo de comentários. Portanto, para nós parece-nos extremamente relevante estarmos aqui a ouvir a Sra. Secretária de Estado, e acho que temos todo o interesse em estarmos a trabalhar em conjunto para que os esclarecimentos possam ser prestados. Relativamente às questões ainda a colocar, a regulamentação que existe de facto neste âmbito tem aqui um erro de base que tem a ver de facto com a dificuldade dos proprietários conseguirem gerir aquilo que é a necessária gestão do combustível e também da limpeza dos terrenos, nomeadamente pela falta de recursos que muitas das vezes existe e que já aqui também foi mencionada. Portanto, há aqui de facto um erro base da legislação, porque não está aqui coadjuvado com outro tipo de mecanismos, nomeadamente intervenção pública mais robustecida. Gostaríamos de saber como é que pensa, por um lado, o Governo contornar este problema, não só, de facto, pugnando pelo cumprimento da lei, até porque os números a nível das contornações têm sido muito elevados ao longo do ano. Eu recordo que em 2020
2018 foram levantados mais de 8 mil autos de notícia por contornação e, portanto, isto significaria que teríamos aqui uma média de 23 infrações por dia, se espalhássemos ao longo do ano, ainda para mais concentradas num período de tempo muito mais curto. Os vários especialistas, e que já aqui foi chamada à colação, o Observatório Técnico Independente, têm alertado, de facto, para a necessidade da aposta da vigilância e da prevenção. A senhora Secretária de Estado já aqui trouxe algumas questões, mas gostaríamos também de saber de que modo é que está a ser articulado a atuação com aquilo que são as observações do próprio Observatório Independente, que nos parecem que têm sido bastante pertinentes e equidistantes daquilo que é, de facto, a análise daquilo que vai acontecendo ao nível da atuação em matéria de prevenção e combate aos incêndios. Dar nota também que em Portugal nós tivemos, de facto, fomos o país europeu com mais área ardida e recordar que no caso em particular do incêndio de Monchique em 2018 foi uma dessas situações. Para além deste trágico incêndio também que teve repercussões para a vida das pessoas também aqui inacessíveis, dizer que em relação a isto houve o problema de haver indícios de que poderia estar relacionado com os cabos de alta tensão da EDP e, portanto, parece-nos também muito importante, se por um lado na floresta e na gestão florestal como um todo é difícil muitas das vezes identificar os proprietários, no caso das linhas e dos cabos de alta tensão ele está identificado e, portanto, gostaríamos de saber que medidas é que o Governo está a encetar no sentido de fiscalizar estes casos em concreto, não só a EDP, como a Refer, que também já aqui foi mencionada, para percebermos o que é que está a ser trabalhado ao nível destas entidades para que isto não volte a acontecer e, portanto, não possa existir, de minimizar este risco em relação a estas áreas em que existe um potencial maior de risco. Pese embora tenhamos aqui beneficiado de algumas condições climatéricas, por exemplo, no ano passado, que permitiu que diminuísse aquilo que era a incidência dos incêndios, este ano, com a questão da Covid, poderemos ter aqui uma conjuntura também que poderá dificultar a atuação. E, nesse sentido, a senhora Secretária de Estado há pouco explicou quais é que eram os meios aéreos ao dispor, mas gostaríamos de saber também, a nível dos meios humanos que estão disponíveis para o terreno, como também dos meios terrestres, a par das medidas de autoproteção que possam estar a ser pensadas, agora não apenas num contexto normal de atuação, mas também de proteção da Covid-19, porque vai ter que haver também, de facto, esta adaptação e no combate ao incêndio imagino que seja muito mais difícil adotar estas medidas. Para além disso e para além das questões aqui que colocámos, gostaríamos também de saber em relação à gestão da floresta, o que é que está de facto pensado em termos de modelo que possa ser diferente daquilo que já nos trouxemos até hoje e que a sucessiva legislação não tem conseguido fugir, nomeadamente indo ao encontro daquilo que têm sido as observações do Observatório Técnico Independente, quer em matéria de gestão da biomassa, quer do combustível, quer também se existe já algum tipo de identificação de áreas que possam ter um maior potencial de risco em razão das espécies, por exemplo, que possam predominar em determinadas áreas do território. Parece-nos que isso seria extremamente importante, haver também esta cartografia do terreno para percebermos onde é que deve haver uma maior incidência de meios e gostaríamos de saber se esse trabalho já está a ser feito. Ainda em relação aqui a uma das outras preocupações, aquilo que verificámos em anos transatos é que também não existia integrado no Plano Nacional um plano direcionado para os animais, um plano sectorial de veterinária. E, portanto, se neste caso já está a ser pensada essa integração, porque para além da perda de vidas humanas, de bens, também houve um número muito significativo de animais que acabaram por morrer ou ficar confinados nos incêndios, nos próprios espaços onde eram detidos. Houve também um problema da alimentação, houve proprietários que se recusaram a sair destes locais para não deixar para trás os animais e, portanto, queríamos saber se também esse eixo já estava a ser colmatado para que este ano, quando pudermos estar a enfrentar, esperamos que não tenhamos de o fazer, mas sendo obviamente evidente que poderemos ter essa circunstância, também esta área já esteja de alguma forma colmatada. Portanto, são estas as questões basicamente que gostaríamos também nesta segunda ronda de colocar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, dou a palavra à Sra. Deputada Independente, Joacine Catar Moreira. Sim, senhora, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar o senhor presidente e a senhora secretária de Estado da Administração Interna. A época do verão é, há uns anos, não é, referida sucessivamente como a época dos incêndios, não é? E isto
exatamente porque ano após anos andamos sucessivamente numa ansiedade enorme para combater os incêndios sucessivamente, e os resultados não são minimamente ótimos, não é? O que igualmente nos revela que ou não há um investimento efetivo, um investimento financeiro nos meios materiais e humanos e assim tudo, ou então há um investimento, mas que é insuficiente, ou então há uma estratégia que não está minimamente a ser eficiente. É óbvio que é necessário de que haja limpeza dos terrenos, mas é igualmente óbvio de que isto é absolutamente insuficiente, não é? E se olharmos ainda para o facto de que esta limpeza dos terrenos anualmente tem igualmente significado um atentado à biodiversidade, um aumento da erosão dos solos e da desertificação. Isto significa que há questões imediatas a resolver, mas que há, sobretudo, questões estruturais a resolver no combate aos incêndios. Então, o que eu desejava mesmo era que me dissesse se esse tal novo modelo que está em construção se ela inclui o combate à monocultura do eucalipto e do pinheiro, e se ela igualmente incentiva a pastorícia, que é uma das maneiras de limpar os terrenos, se há investimento numa maior vigilância e se há igualmente o investimento necessário a que haja a aquisição de maquinaria. É que não se pode exigir de que haja limpeza dos terrenos se nós não distinguirmos os pequenos proprietários dos grandes, e se não houver um envolvimento das autarquias, isso. E, obviamente, se haverá um maior incentivo à fixação da população, não é? Nas áreas mais afetadas, entendendo que quanto mais habitado forem as áreas do interior, menos terrenos abandonados haverá. É só isto. Obrigado, Sra. Deputada. Concluída então a ronda pelas senhoras e senhores deputados, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado para prestar os esclarecimentos que foram solicitados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecia aos Srs. Deputados as questões que foram colocadas. Analisando todas elas e, obviamente, com algumas diferenças, eu diria que há aqui 3 ou 4 fios condutores que estão patentes nas principais perguntas que foram colocadas e, portanto, eu, em vez de ir responder pergunta a pergunta, vou tentar agrupar aquelas que me parecem ser as principais questões e perguntava ao Sr. Presidente se esta abordagem é aceitável, sendo certo que depois, se houver alguma coisa que notem que fique por responder, poderemos corrigir e ajustar nessa medida. Ora bem, eu pegaria nas palavras do Sr. Deputado Telmo Correia quando diz que, efetivamente, esta tem sido uma abordagem integrada, e tem. E eu acho que todo o trabalho que tem sido feito no que diz respeito à questão do momento absolutamente único que nós estamos a viver na nossa história e que tem a ver com a pandemia e com o Covid-19, eu penso que nós temos estado, de facto, alinhados com aquilo que são as melhores práticas vistas noutros países, recomendadas pela União Europeia e que se prende com a ideia de pôr todas as estruturas do Estado a trabalhar em uníssono. E eu penso que aqui, de facto, conseguimos dar um passo em frente e ouvir todos, integrar todos, públicos, privados, especialistas, academia, estudiosos, naquilo que tem sido o apoio que tem sido dado ao Governo para a tomada das decisões que se procura, obviamente, que sejam sempre as mais adequadas e as melhores possíveis, considerando o conhecimento que se tem no momento em que a decisão tem que ser tomada. Eu hoje tenho mais conhecimento sobre o Covid do que tinha há um mês atrás. Obviamente que eu hoje estaria em condições para tomar decisões que se calhar há um mês atrás não estaria e, portanto, eu acho que este tem sido o grande desafio que temos feito e eu diria que como sociedade e sem prejuízo daquilo que possa vir a ser o desenvolvimento que isto ainda possa ter no futuro, até aqui, acho que estamos efetivamente todos de parabéns, a começar pela forma como os portugueses têm reagido a esta questão. Planos para resposta ao dispositivo, planos de prevenção, planos para a vigilância, eles existem, sempre existiram, são documentos absolutamente dinâmicos, que se adequam todos os anos àquilo que é a realidade que vai mudando também de ano para ano. Nós temos, desde há variedíssimos anos no país, um documento fundamental que enquadra tudo aquilo que são as ações de resposta aos incêndios florestais, que é a Diretiva Operacional Nacional. Como já vos disse no início da minha apresentação, ela estará aprovada até ao final deste mês. Temos, em 2018, a aprovação da Diretiva Única de Prevenção e Combate, que foi a primeira vez que, na prática, conseguimos juntar num único documento estas duas grandes preocupações, que têm a ver com o trabalho que é feito a montante para a prevenção, mas também jogar com o combate. Esta foi uma das críticas, eu diria, ou um dos pontos fracos que foi apontado durante logo a primeira análise pós-2017, feita pela Comissão Técnica Independente, em que recomendava, de facto, esta aproximação, este casar melhor daquilo que é o trabalho que se faz a montante e o trabalho que se faz depois no momento do combate. E eu penso que esta diretiva, a Diretiva Única de Prevenção e Combate, que se mantém, obviamente, válida e que tem vindo a orientar depois tudo aquilo que é o trabalho que é feito nas diferentes dimensões, conseguiu fazer com que melhorássemos muito esta proximidade. E, portanto, eu diria que em termos de planos, eles não se prevê uma alteração radical este ano, prevê-se sim a consolidação e o reforço daquilo que já vinha sendo feito, paralelamente ao trabalho que foi desenvolvido mais recentemente pela AGIF, naquilo que é o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que na prática é um plano mais estruturante, que pretende enquadrar todo o sistema para o próximo decénio, que entra em linha de conta com as diferentes cadeias de valor, com os diferentes eixos prioritários, não é um plano para este ou para aquele ano, é um plano, eu diria, estratégico e que irá informar de alguma forma todo o trabalho que nós iremos fazer daqui para a frente e que não invalida, obviamente, ou que não se substitui ao trabalho mais operacional de resposta, quer à área da prevenção, quer à área da vigilância, quer à área do combate. Dizer-vos que este ano iremos ter, e isto sim é uma novidade, uma Diretiva Operacional Nacional para a Vigilância, sob a responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Ela está na fase final de aprovação e que, curiosamente, acaba por alinhar com aquela que é a preocupação de facto deste ano, porque vamos ter, obviamente, que aproveitar ou que reforçar
o contexto da vigilância para poder, eu diria, colmatar ou robustecer eventuais problemas que venham a ser detectados mais próximo do verão no que diz respeito à questão do combate. E volto a dizer, não se antecipa neste momento que isso seja confirmado, portanto nós vamos ter obviamente que manter uma monitorização permanente de todo este dispositivo. Eu posso-vos dizer que neste momento, em termos de corpos de bombeiros, nós temos a esmagadora maioria dos corpos de bombeiros a funcionar a 100% da sua capacidade operacional. Temos apenas 2 corpos de bombeiros cuja capacidade se encontra entre os 50% e os 75% e temos neste momento 98 bombeiros positivos, portanto, para o Covid-19 e, portanto, estes números a manterem-se assim e esperemos até que eles melhorem, de facto não trarão constrangimentos de maior naquilo que é a nossa capacidade habitual de resposta operacional. No que diz respeito à questão dos prazos e das ações de fiscalização, obviamente que aquilo que se tentou fazer aqui este ano foi alterar os prazos que estavam em vigor, precisamente em função daquilo que era a condição que tínhamos neste momento no terreno e que é um cenário completamente diferente, distinto dos cenários dos anos anteriores. E, portanto, não poderíamos nunca continuar a achar, e eu acho que isto é válido para tudo aquilo que nós estamos aqui hoje a debater, a situação que nós estamos a viver vai deixar marcas e, portanto, tem, obviamente, um impacto e nós não podemos, nem nunca foi essa a intenção, afirmar que tudo o resto corre como habitual, porque não corre, aliás, nós sentimos isto no nosso dia-a-dia e, portanto, aquilo que estamos a fazer, obviamente, é adequar momento a momento, à medida que a situação vai evoluindo, à medida que temos maior conhecimento, à medida que vamos conseguindo ganhar pulso daquilo que se passa efetivamente no terreno, criar mecanismos para que a resposta seja o mais adequada possível à realidade. Portanto, o que é que nós estamos a fazer com a questão dos prazos foi precisamente esse, foi conferir maior espaço, quer às autarquias, quer aos pequenos e aos grandes proprietários, para, neste contexto de limitação, de confinamento, quer pessoal, quer até de alguma limitação a determinado tipo de atividades por determinado tipo de empresas, que se possa ter mais tempo para que a limpeza, que é absolutamente fundamental, possa efetivamente ser feita. A lógica não é a lógica da coima, portanto, aquilo que nos interessa não é passar multas, não é ter aqui uma intervenção policial. Até porque a intervenção das forças que neste momento estão aqui a atuar, sobretudo do ICNF, da Guarda Nacional Republicana, é uma abordagem sobretudo pedagógica. Estas situações de incumprimento que nós falávamos há pouco é sobretudo na tentativa de identificar, sinalizar junto das autarquias quais são as situações onde se prevê que isto possa ter que ser reforçado, porque sabemos que as autarquias poderão ter que se substituir aos pequenos proprietários para cumprir com esta missão, uma missão que ainda assim mesmo às mãos das autarquias também não é fácil e, portanto, é todo este reforço que nós temos que fazer e dar tempo para que isto possa acontecer. Eu disse há pouco também, nós não conseguimos, não há um modelo claro que nos diga como é que a situação vai estar no terreno daqui a 15 dias ou daqui a um mês e, portanto, nós poderemos ainda ter que fazer novos ajustes à medida que a situação vai evoluindo. E, portanto, neste momento, aquilo que nós estamos a fazer, o trabalho conjunto das forças de segurança do ICNF, é no sentido de antecipar esta situação junto, sobretudo, das zonas de maior risco. Nós temos neste momento, este ano, 1.114 freguesias prioritárias, portanto, são áreas de intervenção prioritária, áreas onde se estima que, a acontecer algum tipo de ocorrência, ela possa ganhar outro tipo de dimensão, pelo risco que existe no terreno, e, portanto, é aqui, obviamente, que estamos a centrar os nossos esforços. E, portanto, neste momento, eu permitia-me só partilhar convosco alguns números que eu penso que são importantes, das ações que já foram feitas também pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas em termos preventivos. Neste momento temos 682 hectares já realizados de gestão do combustível, dos 3.500 que estavam planeados para este ano. Temos, em termos daquilo que é a instalação das faixas de gestão e de interrupção de combustível da rede primária, temos 674 hectares também realizados, dos 2.468 que estavam planeados. Temos ações de gestão de combustível com recurso a pastoreio, também falávamos nisto há pouco, que é uma técnica, obviamente, que pode trazer também aspectos bastante positivos e, portanto, é algo que está também a ser feito. Temos já realizados 367 hectares em termos de gestão, de fogo de gestão, portanto, de
há pouco falávamos também daquilo, não é só a questão da limpeza do terreno, a limpeza da floresta, temos que gerir a floresta, não se pretende fazer da floresta um jardim ou um espaço acimentado, porque então aí estaríamos a inverter completamente a lógica das coisas. E isto é, obviamente, uma questão estruturante. É uma questão que não vamos conseguir ter resultados imediatos no curto prazo. É algo que se pretende abordar, sobretudo através do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, é que esta nova abordagem possa trazer resultados no médio e no longo prazo. Temos também, em termos daquilo que são os caminhos florestais, dos 1000 quilómetros que estavam planeados para este ano, foi já possível efetuar 216, e temos também projetos piloto de prevenção de incêndios em áreas protegidas, que já foram também intervencionados em cerca de 1130 hectares, quer em 2019, quer já em 2020, dos 2000 que estavam planeados. Em termos daquilo que são as ações de sensibilização, neste momento foram já distribuídos cerca de 68 mil cartazes por diferentes parceiros e 200 mil folhetos no âmbito da campanha Portugal Chama. E ela está neste momento também na rua com o reforço desta mensagem e com esta necessidade de garantir que efetivamente transmitimos à população uma mensagem que seja coadunada e adaptada à realidade que temos este ano e, portanto, garantir que se consegue este equilíbrio entre a necessidade de confinamento e de autoproteção, mas também a necessidade de garantir que se previne ocorrências de maior dimensão e neste aspecto, obviamente, que a gestão e a limpeza dos terrenos é absolutamente crucial. Temos outras ações de sensibilização também em curso, mas eu temo que não consiga descrevê-las todas devido ao tempo, até porque há aqui outras questões que gostaríamos de referir. Os meios que temos disponíveis este ano não são diferentes dos meios que tínhamos o ano passado. Nós temos, na fase máxima de empenhamento do dispositivo, temos até um aumento de cerca de 500 operacionais face aos números de 2019, ou seja, vamos ter cerca de 11.827 operacionais, onde incluímos quer bombeiros, chapadores florestais, Força Especial de Proteção Civil, PSP, GNR, portanto, todas aquelas que efetivamente as forças que contribuem para esta matéria. Portanto, estamos a falar de 11.827 operacionais apoiados por 2.664 meios terrestres e ainda 60 meios aéreos que integram o dispositivo deste ano. 2017, e eu permito-me voltar aqui um bocadinho atrás, porque acho que isto responde a algumas das questões. Não, eu acho que é injusto dizer que 2017 acontece por falta de planeamento ou por falta de capacidade de antecipação. 2017 foi um ano absolutamente excepcional, uma ocorrência sem precedentes, que teve os resultados que teve aqui e eu arriscaria dizer que se acontecesse em qualquer outro sítio teria exatamente os mesmos resultados. Não é o tipo de ocorrência que felizmente aconteça todos os anos. Nós, por mais que trabalhemos a mitigação, por mais que trabalhemos o planeamento e a prevenção, o risco zero não existe, não vai existir nunca. Tivemos em 2018 o incêndio de Monchique, felizmente com consequências muito menos gravosas do que aquelas que aconteceram em 2017. Eu esse conheço bem porque estive presencialmente no terreno e acabei por ter que ser eu ainda nas funções que desempenhava no passado a assumir o comando desta ocorrência. Voltámos a ter em 2019 alguns incêndios também com outra dimensão e eu diria que o risco, volto a frisar, o risco zero de facto não existe e, portanto, o que nós temos é que garantir que quando estas ocorrências acontecem, que nós temos todos os mecanismos à nossa disposição para as poder combater e para poder mitigar o impacto que elas têm na nossa sociedade. Na pergunta relativamente quais são as áreas onde vai incidir o nosso esforço vai incidir em todo o terreno, mas obviamente com um enfoque muito especial para aquilo que são as 1114 freguesias que estão identificadas como áreas absolutamente prioritárias, onde a intervenção, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da fiscalização, quer depois ao nível do combate naquilo que são o que é o esforço do pré-posicionamento, da capacidade de antecipação, tem que ser feito. Nós temos neste momento, em termos daquilo que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, uma capacidade de antecipação que eu penso que está muito robustecida, sobretudo se olharmos para aquilo que existia há 3 ou há 4 anos atrás. Existe um núcleo de apoio à decisão operacional composta por peritos da área académica, peritos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da própria AGIF, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, analistas do comportamento do incêndio, e esta ferramenta tem-nos permitido muito conseguir antecipar
aquilo que são os períodos de maior risco e tem-nos permitido acompanhar as ocorrências de maior dimensão, conferindo uma análise permanente daquilo que está a acontecer no terreno e garantindo a ligação entre o nível nacional, o nível distrital e o nível local até aos postos de comando, conferindo instrumentos de apoio à decisão muito mais adaptados àquilo que é efetivamente a realidade no terreno. A pergunta que nos fizeram em relação ao envolvimento da proteção animal, ela está cada vez mais incorporada naquilo que são as nossas ações de planeamento e eu penso que neste caso os incêndios de Monchique foi já um exemplo do trabalho que tem vindo a ser feito, articulação, sobretudo ao nível da Direção-Geral da Alimentação, da Agricultura e Veterinária, que passou a estar muito presente naquilo que são as ações de planeamento, o trabalho de planeamento que está a ser feito, inclusive é de forma absolutamente pioneira num exercício, no maior exercício que até hoje aconteceu na Europa na área da proteção civil, que foi o exercício Cascade 2019, onde recebemos vários elogios por parte dos parceiros, precisamente pelo facto de termos integrado cenários de proteção animal, e eu penso que estas aprendizagens vão permitir que no futuro esta questão seja mais acautelada também, não só ao nível do planeamento, mas depois também ao nível da resposta, porque ela tem sido efetivamente uma preocupação. Respondendo um pouco aqui concretamente às questões do Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, no que diz respeito aos apoios e à questão das dificuldades que estão a ser vividas pelas associações humanitárias de bombeiros voluntários. Ontem mesmo foi possível antecipar já a próxima tranche de pagamento do programa de cooperação permanente que é devido às associações, já numa tentativa de conseguir minimizar o impacto que efetivamente esta situação vai ter. Eu diria, ainda não está a ter, mas vai ter, mais cedo ou mais tarde, é efetivamente uma questão de tempo, porque o transporte de doentes urgentes diminuiu, o transporte de doentes não urgentes diminuiu também, e são fontes importantíssimas de receita. Neste momento temos um projeto de decreto-lei que está a ser trabalhado com diferentes áreas governativas para garantir que se consegue criar instrumentos de apoio muito diretos àquilo que é a atuação dos corpos de bombeiros e, sobretudo, àquilo que é a gestão das entidades detentoras destes corpos de bombeiros. Sr. Deputado, contratar mais bombeiros é algo que depende de vários fatores, de várias condicionantes. Depende da capacidade de contratação das próprias associações, que são entidades privadas, e depende da disponibilidade do mercado de haver pessoas que efetivamente queiram ser contratadas para este fim. E, portanto, isto é um assunto que nós não conseguimos interferir diretamente. Não é o salário mínimo, é muito variável, portanto, as associações têm diferentes planos de pagamento. Eu diria que elas são efetivamente entidades privadas em que o Estado, através da autoridade, tem aqui um fator, tem um papel, sobretudo, de coordenação operacional, de direção operacional e, portanto, há aqui outras questões que eu penso que levarão muito mais tempo para se conseguir alterar. Relativamente aos desafios que foram aqui colocados sobre a fixação da população no interior, essa tem sido uma prioridade, o combate à desertificação, o trazer novas estruturas para o interior do país, garantir que se promove ações ou que se promove, eu diria, linhas de intervenção que a médio e longo prazo possam efetivamente garantir que as pessoas, que se faz aqui o shift e, portanto, que se abandona um pouco mais o litoral e que se desconcentra para o interior. Mas aqui também são áreas em que os resultados não se conseguem ver no imediato e estas são medidas que a longo prazo estão contempladas também no plano e nos trabalhos que estão a ser feitos ao nível do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, porque são fatores que poderão mitigar, obviamente, aquilo que é o risco, porque sabemos também que o abandono rural e que os terrenos que antigamente eram ocupados, eram trabalhados e que neste momento estão, digamos, mais desertos, são um convite à propagação deste tipo de ocorrências de maior dimensão e por isso teremos, obviamente, também que os integrar nos nossos trabalhos. Relativamente àquilo que são os trabalhos feitos de limpeza de terrenos, não só pelos pequenos proprietários, mas também pelas grandes empresas que a Sra. Deputada Inês Sousa Real referiu, eu diria até que nós temos empresas nacionais que são neste momento vistas lá fora como exemplos de boas práticas, quer ao nível da REN, quer ao nível da EDP, quer ao nível mais macro daquilo que é o trabalho destas faixas de gestão de combustível que tem vindo a ser feito. São trabalhos, o investimento tem sido muito expressivo e tem dado efetivamente frutos. Eu pego aqui o exemplo da REN, que tem inclusive reaproveitado todas as faixas para a introdução de novas culturas que são resistentes aos incêndios e que também
trazem output financeiro, ou seja, que se pode movimentar e fomentar a economia local, por exemplo, ao nível do medronho, e que tem havido aqui projetos muito interessantes nesta matéria. E, obviamente, lá está, deu o exemplo do caso de Monchique, a questão do cabo elétrico. Vamos lá ver, eu diria que por mais que se faça, o risco zero não existe e, portanto, há sempre a possibilidade de haver um acidente. Aquilo que nós tentamos é mitigar, reduzir este risco e garantir que, no caso, nas situações em que estes acidentes acontecem, que nós conseguimos efetivamente responder da melhor forma possível. Relativamente à adaptação àquilo que vai ser ou que pode ser uma realidade diferente este ano em termos das operações de combate aos incêndios florestais, e eu volto a frisar, não se estima neste momento que possamos ter um corte substancial nos efetivos disponíveis para as ações de resposta, e o trabalho que está a ser feito para já inclui a globalidade destes meios. Temos um plano de contingência ao nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que inclui as autarquias, que inclui as demais forças e serviços que contribuem para esta questão e que procura mitigar este risco, ou seja, garantir que, se começarmos a ter aqui algumas falhas, que existem mecanismos suplementares de inclusão ou de redução dessas falhas, mas para já elas não existem. Em termos daquilo que é a autoproteção dos operacionais, se pensarmos que no verão ainda podemos ter uma pandemia um pouco ativa, eu diria que a autoproteção é algo que estes operacionais têm sempre quando estão a combater incêndios no terreno e, portanto, eles estão sempre devidamente protegidos a partir do momento em que saem do quartel até o momento em que regressam e, portanto, aqui o risco de contágio é, eu diria, muito baixo, muito pequeno. Estamos a trabalhar no sentido de garantir que nos períodos de alimentação, nos períodos em que estão mais juntos, por exemplo, ao nível dos postos de comando, se privilegiam situações em que se possa garantir este distanciamento, ou seja, para que depois as próprias ações de resposta não venham a traduzir-se, diria eu, em focos de novos contágios, porque obviamente isso não se pretende. Deixem-me só confirmar aqui. A senhora deputada do PSD, Emília Cerqueira, falou naquilo que são as novas abordagens para no caso de não se conseguir cumprir estes prazos. E no caso disso acontecer, e pode acontecer, obviamente, porque nós temos consciência das dificuldades que está a haver no terreno, a abordagem aqui terá que ser supletiva, ou seja, tem que haver aqui um trabalho muito sério com as autarquias, com os serviços do Estado, para garantir que, sobretudo nas áreas mais críticas, as limpezas nos pontos críticos são efetivamente conseguidas, que se consegue alcançar este desidrato. Neste momento, aquilo que temos é a GNR no terreno a detectar estas situações, articulando todas as situações, não é bem de incumprimento, mas é onde se prevê onde se prevê que os objetivos possam não conseguir ser alcançados, trabalhar com as autarquias para se conseguir então estas alterações ou estas soluções de substituição. No pior cenário possível, o que nós temos que fazer efetivamente é garantir que nestas zonas depois temos uma fiscalização efetiva, temos uma vigilância muito ativa com meios aéreos, com meios terrestres, com as torres de vigia, para conseguirmos detectar o mais atempadamente possível alguma situação de incêndio que possa vir a surgir nestas zonas. As Forças Armadas têm tido um histórico muito expressivo de trabalho com as autarquias locais, onde existem protocolos até de cooperação para a criação destes caminhos, para apoio na limpeza destas faixas. Neste momento não tenho informação que essas situações estejam em risco, apesar do trabalho e do apoio que tem sido feito pelas Forças Armadas no contexto do Covid-19 e que tem sido, na esfera da proteção civil, um trabalho absolutamente extraordinário. Não me parece que neste momento haja constrangimentos não temos indicadores que nos apontem para esse sentido. E, portanto, o grande esforço que nós temos estado aqui a fazer é de monitorizar a situação a todo o momento para garantir que conseguimos reagir atempadamente, criando soluções que não existem, que têm que ser implementadas de forma muito vocacionada e direcionada para aqueles que são os constrangimentos que vamos identificando no terreno a todo o momento, procurando adotar as medidas que se revelem necessárias. Aliás, eu acho que o pacote legislativo absolutamente recorde que tem sido feito para a resposta ao Covid-19 é a prova de que
estamos muito atentos e que estamos a fazer um esforço enorme de adequar as nossas medidas à situação que, em concreto, se vai registando no terreno a todo o momento. Só partilhar convosco alguns números também deste ano. Nós estamos, até agora, com números, eu diria, que não nos deixam satisfeitos, mas que nos conferem alguma tranquilidade, até porque, recuperando, eu penso que foi a Sra. Deputada Emília Cerqueira que nos disse, não podemos baixar a guarda, nunca poderemos baixar a guarda e a nossa postura nunca será essa, pelo contrário. Aliás, o Sr. Ministro da Administração Interna tem referido muitas vezes que se tem notado às vezes um decréscimo da presença deste tema no debate político, porque as coisas têm efetivamente corrido bem, mas isto não pode ser nunca sinónimo, e não é sinónimo, de que da nossa parte haja um desinvestimento nesta matéria. Não há, pelo contrário, mantemos-nos perfeitamente atentos, preocupados, porque cada ano é um ano e os bons resultados dos últimos 2, 3 ou 4 anos não significa que a guerra esteja ganha ou que a luta esteja ganha, muito pelo contrário, esta vai ser uma guerra e uma luta permanente que se vai ter que fazer todos os anos, não só da nossa parte, mas também por parte das comunidades. Estas alterações de comportamentos, as modificações da nossa percepção do risco é algo que vai ter que nos acompanhar, eu diria, para sempre, porque este é um risco que não nos vai abandonar nunca, enquanto tivermos floresta e enquanto tivermos condições meteorológicas que por vezes propiciam a ocorrência destes fenómenos, isto é algo com o qual nós vamos ter que nos habituar e saber viver. Em termos daquilo que são os números deste ano, nós estamos neste momento com um total de 681 ocorrências já registadas no nosso sistema, com uma área, 681 ocorrências para uma média no último decénio para este período, portanto até 14 de abril, para 2.760, portanto estamos francamente abaixo daquilo que é a média do último decénio, e em termos de área ardida temos 747 hectares de floresta ardidos para uma média de 7.233, portanto estamos, eu diria, este ano a situação estará para já não preocupante. Eu perguntaria, Sr. Presidente, se nota alguma falha aqui, de alguma coisa que possa ter escapado. É natural, porque foram muitas... Pelas minhas anotações, há 4 questões que me pareceu que a Sra. Secretária ainda não abordou. Uma colocada pelo Bloco de Esquerda e, de certa maneira, também tomada pelo PAN, que tem que ver com a gestão da floresta e se, por contraposição às operações de limpeza, que muitas vezes não são bem feitas, se equaciona algum mecanismo de profissionalização no robustecimento desta ação. Uma outra questão que foi colocada pelo PCP relativamente às corporações de bombeiros, pareceu-me que a Sra. Secretária de Estado não tocou, que era se equacionava o pagamento de dívidas às corporações de bombeiros. Falou sobre as questões do efetivo, já, também em resposta ao Sr. Deputado, mas as questões de dívidas não me pareceu que... Não sei se por lápis meu, mas não pareceu. Não toquei, não. Depois o PCP também colocou a questão do fogo controlado. Também não ouvi a Sra. Secretária de Estado falar sobre isso. E, por último, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Deputada Independente, pelas minhas anotações, colocou a questão se equacionava a aquisição de maquinaria para o combate também aos incêndios. A Sra. Secretária de Estado falou já do dispositivo, mas maquinaria em particular não me pareceu abordar. Pelas minhas notas, as outras matérias, genericamente, acho que a Sra. Secretária de Estado já tocou. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente, por este esforço grande de identificação das perguntas que faltou cobrir. Relativamente àquilo que é a gestão florestal, a limpeza das florestas, o aproveitamento da biomassa, isto vai ao encontro daquilo que tem sido parte do trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito do novo modelo de gestão florestal que se pretende implementar no nosso país. No âmbito dos trabalhos que estão a ser feitos no quadro da AGIF, em articulação com todas as outras entidades que partilham responsabilidades nesta matéria, esse tem sido efetivamente uma prioridade no sentido de identificar novas formas de gestão florestal. Passa também necessariamente por criar mecanismos de aproveitamento de tudo o que sobra desta limpeza, da introdução do fogo de gestão também como uma técnica importante de limpeza florestal ou de gestão da área florestal, passa também pelas técnicas da pastorícia e, portanto, tudo isto é um trabalho que são linhas prioritárias que estão perfeitamente identificadas nos planos que estão a ser gizados, sobretudo para a área da prevenção. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos,
de facto, um enfoque muito grande naquilo que era o combate e as operações de resposta aos incêndios rurais. Estamos, desde 2017, a fazer este shift, portanto, recuperando parte do trabalho ou parte daquilo que, eventualmente, nos últimos anos poderá não ter sido feito da forma que todos nós gostaríamos e que tem a ver com o trabalho da prevenção. É um trabalho que não dá frutos no imediato, é um trabalho que requer uma estratégia de médio e de longo prazo, porque, efetivamente, os resultados aqui só se veem lá já, com algum tempo, para se conseguir perceber efetivamente o impacto que eles possam ter, neste caso, na floresta. Relativamente às dívidas aos corpos de bombeiros, neste momento, em termos daquilo que é a área da administração interna, elas estão regularizadas. Aliás, acabei por lhe dizer que já conseguimos, inclusive, antecipar o pagamento que era devido no mês seguinte, mês de maio, já está pago, para que possamos, de alguma forma, dar aqui um conforto financeiro, antecipando este pagamento às associações. Relativamente a outras dívidas que possam haver, eu sei que está a haver algumas negociações nesse quadro, não tenho dados concretos, Sr. Deputado, para lhe fornecer, mas poderemos depois tentar, eventualmente, esclarecer isso de outra forma, se for necessário. Relativamente ao fogo controlado, ele está a ser feito, eu referi que... Enquanto? 367 hectares, só um bocadinho que eu estou... nós não tínhamos uma meta estabelecida para 2019, mas posso lhe dizer que o ano passado conseguimos fazer 4.516. Todas estas ações, neste momento, sofreram efetivamente um stand-by, mas elas não estão canceladas e aguardamos pelo melhor momento para as poder retomar, porque elas têm que ser, obviamente, retomadas. Agora, não as podemos fazer depois no período crítico, porque isso, obviamente, é impossível. Relativamente à aquisição de maquinaria, em resposta à Sra. Deputada Joacine, isto tem sido também, nos últimos anos, um trabalho sério, estou a falar ao nível do Estado, de contratualização de maquinaria pesada que possa complementar o dispositivo de meios terrestres com, eu diria, procedimentos muito específicos para esta contratualização, inclusive para a sua operacionalização depois no quadro dos incêndios. Em determinadas zonas do nosso país, estas máquinas apagam mais incêndios do que os próprios bombeiros, porque têm um trabalho muito importante, além de que podem, obviamente, ser usadas e estão a ser usadas pelo ICNF, pelas associações de produtores florestais, naquilo que é o trabalho de limpeza de terrenos, de abertura de faixas, isto mais na área da prevenção, mas, portanto, dizer que, efetivamente, a inclusão de maquinaria pesada no combate aos incêndios é uma prioridade e tem sido uma prioridade ao longo dos últimos anos e que está, neste momento, perfeitamente integrada naquilo que são as nossas operações. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Penso que todas as questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram foram abordadas e explicadas pela Sra. Secretária de Estado, e agradeço-lhe o detalhe com que, para além da disponibilidade, também o detalhe com que abordou todas estas matérias. Cumprimento então a Sra. Secretária de Estado. Terminamos aqui a audição. Eu permitia-me apenas chamar a atenção dos senhores coordenadores para 3 pequenos aspectos, muito telegraficamente. Em primeiro lugar, pedia a todos, já foi distribuído o requerimento do Chega para uma eventual audição do Conselho Superior, do Presidente do Conselho Superior da Magistratura, e eu pedia que até ao final da tarde os grupos parlamentares das forças políticas que ainda não responderam, que enviem por mail qual é que é o vosso sentido de aprovação ou não aprovação deste requerimento. A segunda questão tem que ver com... está já distribuído o relatório de aplicação das medidas de exceção na primeira quinzena, não na quinzena que termina esta semana, mas na primeira quinzena. Foi apresentado pelo Governo ao Parlamento na passada segunda-feira e está distribuído aos senhores deputados. O que eu vos pedia, na passada terça-feira, o que eu vos pedia, como sabem, a Conferência de Líderes determinou que, para efeitos de elaboração da resolução de fiscalização que a Assembleia, nos termos da lei, terá que apreciar e votar, que esse trabalho seja coordenado pela primeira comissão. Eu enviei já, ou vou enviar durante o dia de hoje, um mail a todas as outras comissões, solicitando que, relativamente a esse relatório do Governo, nos enviem, até ao final da próxima semana, as observações que entenderem. Porque o que se trata aqui, eu chamava a atenção dos senhores deputados, não é propriamente a emissão de um parecer sobre o relatório,
uma resolução que eventualmente contenha observações de natureza política que os partidos entendam emitir relativamente a esse relatório de aplicação. Portanto, se quiserem ler, podem ler na própria lei que estabelece o regime do estado de emergência, é o artigo 28 que aborda esta questão da obrigação do Governo enviar um relatório e sobre esse relatório a Assembleia discutir e votar uma resolução. Trata-se, portanto, de uma resolução que não é para propor nada, é para apreciar e eventualmente emitir observações sobre a forma como as medidas foram aplicadas. O que eu pedia, portanto, eu pedi a todas as outras comissões, vou pedir a todas as outras comissões para as observações que entenderem sectorialmente emitir para nos serem enviadas até ao final da próxima semana e, obviamente, aqui, relativamente à primeira comissão, também os senhores deputados, o que solicitava era que pudessem estudar um pouco o relatório e, se tiverem observações a fazer que depois possam vir a ser incluídas numa resolução da Assembleia da República, que o façam chegar ao longo da próxima semana, quanto mais cedo melhor, porque o procedimento que vamos adotar é tentar depois, porque estamos num território novo, não há nenhuma resolução, não há nenhum histórico de resoluções deste tipo, mas tentar depois definir um esqueleto para essa resolução, que depois será enviado para a Conferência de Líderes, que nos incumbiu dessa tarefa, fazer aquilo que entender relativamente à sua distribuição e discussão em plenário. O Sr. Deputado está-me correto sobre essa matéria? Sobre esta matéria, Sr. Presidente, só de uma forma muito breve, para deixar desde já uma sugestão, que é a seguinte: nós estamos de facto a trilhar um caminho novo, uma experiência nova. Nós, obviamente, já fizemos a leitura do relatório, a primeira discussão será daqui a pouco em plenário. Eu acho que seria recomendável, na minha opinião, e é uma sugestão para já, que fosse reservado um espaço às observações que cada partido, de uma forma sintética, o queira fazer. Ou seja, que, independentemente de haver um conjunto comum nessa resolução, houvesse depois um espaço em que os vários partidos pudessem, e que fosse integrado e anexado nesse documento, porque haverá, obviamente, leituras diferentes dos vários partidos, e acho que a resolução deve expressar também essa pluralidade, e, portanto, é uma sugestão que eu deixo desde já. Fica registado, e isso, porventura, poderá ser anexo à própria resolução, mas isso será, em última instância, uma decisão da Conferência de Líderes e depois uma votação em plenário. Mas fica registado. O último ponto tem que ver com foi-nos também enviado o pedido de parecer relativo ao relatório de Portugal na União Europeia no ano 2019, pela Comissão de Assuntos Europeus, que enviou a todas as comissões, naquilo que diz respeito às áreas de intervenção da nossa Comissão, e falei com a Sra. Deputada Cláudia Santos, e o Partido Socialista fica responsável pela elaboração desse parecer, é apenas para conhecimento. Esse parecer tem que ser discutido e votado aqui na Comissão, para ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus até o dia 15 de maio, portanto temos tempo pela frente. Assim que ele chegar, será distribuído pelos senhores deputados e depois, numa reunião, necessariamente antes de 15 de maio, faremos a aprovação desse relatório. É tudo pela minha parte, pedindo desculpa à Sra. Secretária de Estado por este incómodo de ter um assunto que não lhe diz diretamente respeito, mas não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu, pela minha parte e pela parte da Comissão, agradeço mais uma vez a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado. Sr. Presidente, só agradecer esta oportunidade, agradecer o debate, que acho que acabou por ser construtivo, agradecer inclusive a natureza das questões, e deixar se calhar aqui uma mensagem, de facto, que esta é uma das áreas críticas que nós temos em mãos. A defesa da floresta contra incêndios é algo absolutamente prioritário, não só do ponto de vista daquilo que é a segurança dos portugueses, daquilo que é a preservação de um património riquíssimo, vastíssimo, do nosso país, e deixar só aqui uma palavra de facto, o Governo, e em concreto aqui, neste caso, o Ministério da Administração Interna, está de facto muito firme naquilo que é a garantia de levar a bom porto estes nossos objetivos e este grande desidrato que é e deve ser um desidrato de todos nós. E, portanto, queria agradecer a vossa colaboração também e as questões que colocaram. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está encerrados os nossos trabalhos.